Amados irmãos e irmãs, boa noite. Irmãos, vamos orar ao Senhor, procurar fazer aquilo que ainda não fizemos, que é realmente consagrarmos esse ambiente para o Senhor. Me preocupa às vezes como nós nos portamos, irmãos, tão desconexos do Senhor. Nossa atitude no meio do reunido povo de Deus deve estar muito mais enfatizado no ouvir do que no falar. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que Ele aquete a nossa alma, o nosso coração, para que nós possamos então de fato ouvir o que Ele deseja falar a nós. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos confiar a Ti esse ambiente, esse momento nas Tuas mãos. Senhor, venha aquietar o nosso coração. Tua palavra é a âncora da nossa alma, que nos liberta de toda oscilação, de toda euforia, de toda tristeza, de toda angústia. Ó Senhor, que nessa noite o Senhor possa operar em nós por meio da Tua palavra, nos libertando de nós, nos libertando para o Senhor. Senhor, toma esse tempo nas Tuas mãos, nós confiamos em Ti, depositamos toda a nossa esperança no Senhor. Ó Senhor, vem calar as vozes dentro de nós, vem sossegar a nossa mente, Senhor, vem sossegar o nosso coração. Queremos estar quietos, prontos para ouvir a voz do Senhor, o Teu falar. Por isso nos ajuda, Senhor, para a glória do Teu eterno Filho, o nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na Epístola aos Hebreus. Vamos começar no capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Capítulo 12, ainda dessa mesma carta, também o versículo de número 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O último versículo está no capítulo 13 e o versículo 22. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Irmãos, essa epístola tem um lugar, ou esta carta tem um lugar muito especial na revelação de Deus e do supremo propósito de Deus em Cristo no Novo Testamento. O versículo que nós lemos no início dessa carta diz que Deus havia falado de várias formas, por muitas vezes, aos pais pelos profetas. Mas diz o escritor desta epístola que nos últimos dias o falar de Deus se deu por meio do Filho.
A expressão que a minha tradução coloca, que o falar foi pelo, ela não é muito adequada, porque segundo a composição do texto, mais próximo no original, seria que Deus, nos últimos dias, falou no seu Filho. Então ele começa dizendo que Deus havia falado aos pais, aos profetas, de muitas maneiras, de muitas formas, com muitas figuras alegóricas, com toda aquela simbologia que nós conhecemos, com toda aquela tipologia, com todos aqueles grandes sinais que nós temos na Escritura, todas aquelas formas que Deus se deu a conhecer, de toda maneira com a qual Ele tinha se dado a conhecer por meio dos seus feitos aos filhos de Israel, por meio do pacto aos filhos de Israel. Mas o escritor diz que nos últimos dias o Filho sintetizaria na sua pessoa bendita o falar de Deus. O Filho significa a totalidade do falar de Deus. Tudo que Deus tem a comunicar com o homem, Deus o fez em Cristo Jesus. Agora não mais em formas, não apenas mais em sinais, não apenas em tipologia, não apenas em ritos, mas Deus falou por meio ou no seu Filho todo o seu eterno propósito, de maneira real, de maneira final, de maneira cabal. O Filho se constitui então no falar presente de Deus. Agora, quando nós avançamos na leitura desta carta e chegamos aqui no capítulo 12, é muito interessante porque você sabe que essa epístola, ela tem 5 grandes advertências. O capítulo 12 está bem no final da 4ª grande advertência. E essa 4ª grande advertência, ela termina justamente aqui no versículo 25 do capítulo 12, quando ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Hebreus 12, 25. Ele começa então essa epístola dizendo que o falar de Deus é expresso na pessoa do seu Filho. E quando ele conclui a 4ª grande advertência dessa carta, ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala. Logo mais à frente, o Espírito Santo vai usar uma outra expressão: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmãos, é muito interessante, porque a Bíblia também diz que alguns aqui que receberam esta carta, por causa do tempo decorrido, por causa do tempo em que ouviram a palavra, já deviam ser mestres, mas então eles estavam tendo necessidade de que outras vezes fossem ensinados quanto aos rudimentos elementares da fé em Cristo Jesus. Irmãos, olhando para essa epístola, muito claramente fica para nós a advertência do Espírito Santo quanto aos nossos ouvidos, a maneira como nós temos ouvido o falar de Deus por meio do nosso amado Senhor Jesus. Irmãos, ouvir vai muito mais além do que ouvir palavra, ou ouvirmos palavras no plural. Significa ouvir com o nosso coração. Significa quando nós podemos, por meio do Espírito Santo, tocarmos a palavra de Deus e sentirmos o nosso coração como que queimando pela palavra do Senhor. Ouvir, irmãos, está muito além de meramente cumprirmos a atividade da nossa semana, de meramente cumprirmos um cronograma. Ouvir significa depositar a atenção do nosso coração naquele que fala. Por isso a advertência é: tende cuidado, não recuse o que fala.
Irmãos, esse versículo não está citado por estarmos compartilhando essa palavra com os irmãos, mas o Espírito Santo coloca esse versículo aqui, porque como diz a Escritura, como o Senhor diz para aqueles discípulos de Emaús, toda a Escritura aponta para Cristo. Se nós vamos para a Escritura procurando qualquer coisa que não seja Cristo, nós estamos atrasando o propósito do Senhor na nossa vida. Então o Espírito Santo está nos dizendo que, por meio da palavra, o Espírito fala nos nossos corações, e o falar do Espírito nos nossos corações por meio da palavra não deve ser resistido, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Irmãos, e que interessante, porque diz que a fé vem pelo ouvir, porque esse capítulo 12, ele começa num ponto glorioso dessa epístola. Você sabe que o capítulo que antecedeu ele, o capítulo 11, é um dos capítulos mais gloriosos do Novo Testamento, a chamada Galeria da Fé. Esplendoroso capítulo, um capítulo rico, um capítulo esplêndido nas Escrituras, aonde o Espírito Santo faz questão de registrar como viveu aqueles então que ouviram Deus, como eles viveram nessa terra, como eles ouviram a Deus, não só com seus ouvidos, mas com seus corações, e puderam responder aquilo que o Senhor então depositava nos seus corações por meio da sua palavra. Irmãos, muitas das vezes, quando nós ouvimos o falar do Senhor, e especificamente o texto aqui do capítulo 12, diz que nós temos que nos desembaraçar do peso e do pecado. Irmãos, quanto a pecado, é muito claro para nós, na nossa caminhada com o Senhor, aquilo que nós precisamos deixar, as obras da carne, aquilo que está patente aos nossos olhos, aquilo que para nós e o Senhor já está determinado, é árvore ruim, precisa ser cortada na raiz, não adianta ficar podando, não adianta ficar aparando, é uma árvore que precisa ser cortada, eliminada, o machado precisa ser colocado na raiz aí, e ela precisa ser arrancada e queimada, não presta para nada. Mas o texto também nos fala de peso, e quando ele fala de peso, ele diz assim: desembaraçando-nos do peso. Irmãos, o peso na nossa vida nem sempre se constitui algo pecaminoso, no sentido extremo da palavra, mas pode ser algo que o Senhor está requerendo de nós nesses dias, nesse tempo, e que nós sabemos o que é, mas que muitas das vezes os nossos corações têm resistido em ouvir o Senhor e obedecer aquilo que Ele está nos requerendo. Você entende por que essa palavra surge então depois do capítulo da fé? Porque ele começa dizendo assim: portanto também nós. Dê uma olhada no capítulo 11, veja como ele é maravilhoso. Olha o versículo 8, Hebreus 11:8, diz assim: pela fé, ou melhor, vamos começar um pouco mais antes, 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Olha o versículo 5. Pela fé, Enoque, aquele que caminhou com Deus de tal modo que Deus o tomou para si, porque não havia para ele lugar nessa terra. Naquela linda história que os irmãos dizem daquela criancinha que ouviu essa palavra um dia, e alguém, os seus pais, perguntaram o que havia sido ministrado, e ela dizia assim: pai, eu não sei bem explicar. Mas o irmão disse que Enoque andou tanto com Deus, que chegou um ponto que ele estava mais próximo da casa de Deus do que da casa dele, então ele ficou com o Senhor. Então ele diz aí: pela fé, Enoque. Olha o versículo 7, pela fé também Noé, divinamente instruindo acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Versículo 8, pela fé também Abraão. Versículo 20,
pela fé também Isaque, igualmente. Versículo 21, pela fé Jacó. Versículo 22, pela fé José. Versículo 23, pela fé Moisés. 27, pela fé abandonou o Egito. 28, pela fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé atravessaram o Mar Vermelho. Versículo 39, ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Então o capítulo 12 diz assim: portanto, diz aí, também nós. Irmãos, quando você lê essa escritura, quando você lê essa frase, você vê seu nome implícito aí, ou melhor, explícito aí. Você crê que de fato, esse portanto também nós, diz respeito a mim e a você? Você crê que o Espírito Santo está fazendo uma menção clara a nós aí nesse texto? Sabe por quê? Como ele termina o capítulo 11, ele diz que todos estes obtiveram um bom testemunho da sua fé, mas eles, sem nós, não estão completos. O texto aí diz aperfeiçoados, mas a melhor tradução aí seria completos. Ou seja, todos esses que obtiveram um bom testemunho da sua fé, sem nós, não conseguem ser aperfeiçoados, ou não serão aperfeiçoados. E o que o Espírito Santo de Deus coloca no capítulo 12? Portanto, também nós, visto que temos a nos rodear uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Até aqui, irmão, você vai dizer: bom, estamos muito similares a essa grande nuvem de testemunhas. E eu também concordo com você, porque o versículo 1 diz que nós também temos uma carreira, que nós também estamos trilhando o caminho da fé. Portanto, também nós. Mas sabe qual a diferença, irmãos? Ela está explícita no versículo 2, porque olha o que ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, quando você observa o capítulo 11, a normativa que nós lemos diz assim: eles obtiveram um bom testemunho da sua fé, mas eles não receberam o cumprimento da promessa. Agora observe, eles caminharam como peregrinos, habitando em tendas. Eles andavam nessa terra, como o texto vai dizer, aspirando a sua pátria celestial. Diz que Abraão aguardava de Deus a cidade que tem fundamentos. Mas diz que todos esses obtiveram um bom testemunho da sua fé. Agora, quando ele se refere a nós, diz que nós caminhamos olhando firmemente para o autor e o consumador. Ou seja, nós não estamos apenas olhando para as promessas, nós estamos olhando para o autor e o consumador da nossa fé. Nós demos um passo além. Nós não estamos apenas confiados nas promessas, amém pelas promessas, mas nós caminhamos como que olhando para a face do nosso Senhor. Por isso ele diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Irmãos, porque quando nós lemos toda a trajetória do capítulo 11, e quando nós olhamos também para nós, e quando nós olhamos tudo que o Senhor tem nos falado, e como nós olhamos, quando nós olhamos como tem sido difícil viver esses dias, a pergunta que não quer calar dentro de nós é: como nós vamos corresponder o Senhor? Como nós vamos dizer amém para a palavra do Senhor? Como nós vamos ser esse remanescente do Senhor no tempo do fim? Como nós vamos ser essas famílias benditas do Senhor no tempo do fim? O que nós temos que fazer? Para onde que nós temos que ir? Ou qual palavra nós temos que ouvir?
Será que nós temos que nos ausentar? Será que nós temos que nos tornar eremitas? Irmos para lugares inóspitos? Nos guardar? Fugir do meio da sociedade? O Espírito Santo está dizendo para nós que nós temos que manter os nossos olhos fixos num ponto: no autor e no consumador da nossa fé. Sabe por quê, irmãos? Porque a resposta para essas perguntas ela é muito óbvia. É impossível para mim e para você. Em nós, irmãos, não há possibilidade alguma. Em mim e em você a causa já está perdida, ela nasceu perdida. Nós não temos condições de corresponder ao Senhor. Não há em nós, irmãos, nada que o agrade, senão aquilo que Ele mesmo edificar em nós. Mas o Espírito Santo diz que os nossos olhos precisam estar postos, diretamente focados na face do nosso Senhor, porque Ele não é só o autor da fé que nos fez crer nele, da fé que brotou no nosso coração pela palavra, que Ele não só é o autor da fé, mas é que Ele consuma todas as coisas pela fé, que Ele não só prometeu pela fé, mas é que Ele consuma a sua palavra pela fé. Ele fará. A Bíblia diz que aquele que começou em nós boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Então, quando nós olhamos para esse texto, significa que nós estamos olhando para aquele que é, em essência, não só o autor, mas Ele é o consumador de todas as coisas, daquilo que Ele tem falado ao nosso coração. Irmão, se tem sido difícil para nós pensar em guardar um testemunho para o Senhor nesse tempo do fim, e sermos o remanescente do Senhor, pense sobre isso. Pense sobre que hora o Senhor nos chamou para viver, irmãos. As dificuldades que nós temos enfrentado. O Senhor tem te chamado para criar filhos nesse tempo. E todos nós concordamos que é uma tarefa difícil demais para a época que nós estamos vivendo. O Senhor tem te chamado para ser jovem nesse tempo. E quão difícil é o jovem manter puro o seu caminho. O Senhor tem chamado você para amá-lo mais de perto, para servi-lo mais de perto. Sabe qual é a resposta que nós damos a isso? É muito difícil. Ou nós vamos dizer assim, é impossível, se nós estivermos olhando para nós. Por isso os nossos olhos, irmãos, precisam estar voltados para o autor e para o consumador da nossa fé. Porque foi assim que os antigos obtiveram um bom testemunho da sua fé. E diz mais o texto: o qual, o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta. Uma frase muito interessante. Diz logo em seguida, que ele suportou. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ó irmãos, o Senhor não precisava suportar nada por causa de mim e de você. Nós merecíamos um julgamento eterno, merecíamos a morte eterna. E o Senhor, por causa da alegria da comunhão com o Pai, que lhe estava proposta por toda a eternidade, diz o texto, que Ele, em troca dessa alegria, suportou. Ouça essa frase, suportou, porque ela é muito importante para nós. E aí diz assim: não fazendo caso da ignomínia, mas está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente, de novo, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ou a tradução melhor aí seria desmaiando em vossos ânimos. Irmãos, quantas vezes nós desanimamos? Quantas vezes os nossos ânimos são abalados? Quantas vezes as circunstâncias fazem nós pensarmos que não tem mais jeito, terminou? O Espírito Santo está dizendo aqui, por meio dessas frases, que nós temos que considerar aquele que suportou a cruz por nós, aquele que suportou a vergonha por nós. Porque lá no capítulo 13 ele vai dizer assim, que nós temos que suportar
a perseverança dos santos, suportar a presente palavra de exortação, que é assim que ele resume esse texto, uma presente palavra de exortação. Então ele diz que o Senhor, por causa da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz, ele suportou a afronta dos pecadores contra si mesmo, ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi tido como mentiroso, ele foi blasfemado, mas ele suportou, e por isso diz o texto que ele está assentado à destra de Deus. Mas observe, porque esse texto ele está dentro de um contexto muito interessante, porque depois ele vai dizer que Deus, como Pai, disciplina e açoita a todo aquele que ele recebe como filho. Palavra difícil essa, irmãos. Deus, como Pai, disciplina e açoita a todo aquele que ele recebe por filho, com vistas para que esse tenha participação na sua natureza. Mas, irmãos, por que isso está descrito aqui? Porque o Senhor tem um objetivo pelo qual ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E sabe qual é esse objetivo? Ele está descrito a partir do versículo 18 desse capítulo. Vamos ler Hebreus 12, a partir do versículo 18. Diz assim: ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Uma referência clara ao Sinai. Você se lembra? Trovões, relâmpagos, vozes. Diz o texto que Moisés ficava estremecido. É isso que ele está dizendo. Não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. É isso que ele está dizendo. A escuridão, as trevas e a tempestade. Versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Esse era o Sinai. Mas ele diz aí no versículo 18 que não é a este lugar que nós temos chegado. Veja o versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Irmão, você prestou atenção nesse texto? Quantas coisas maravilhosas passam a ser descritas aqui a partir do versículo 22, porque ele diz que nós não chegamos ao Sinai, e o Sinai era algo terrível. O povo chegou a dizer: Moisés, fala-nos tu, mas não nos fale Deus. Aquilo que eles ouviram era tão pesado, era tão duro, era tão claro, era tão terrível, que diz o texto que Moisés se sentia aterrado. A expressão aqui quer dizer que Moisés sentia como se ele pudesse morrer diante daqueles sinais, diante daquele monte. Era que ele pudesse ser consumido ali mesmo. Tamanha era a santidade de Deus demonstrada através daquele monte. Mas ele diz assim no versículo 22, mas tendes chegado ao monte Sião. O monte Sião nos fala da fortaleza de Jerusalém, da igreja gloriosa, do remanescente do Senhor. E aí ele diz mais: a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Nós sabemos que a nova Jerusalém se constitui na noiva, na esposa do Cordeiro. E aí diz mais: a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus,
e a Deus o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. Irmãos, nós não temos ideia de tudo isso aqui. A nossa mente é pequena demais, mas são tantas coisas gloriosas demais que me parece que falta uma coisa, e o Espírito Santo faz questão de enfatizar, que aparece no versículo 24, ele diz assim: e a Jesus, o mediador. Irmãos, porque parece que são coisas tão gloriosas, tão significativas, que nós quase que perdemos o nosso fôlego só de pensar, só de citar, só de imaginar. Mas no versículo 24 ele diz assim: e a Jesus. Porque parece-me, irmão, que naquele grande dia, que nós contemplarmos Sião, Jerusalém, os anjos, os espíritos aperfeiçoados dos santos, o próprio Deus, juiz de todas as coisas, nós ainda vamos querer ver aquele que carrega a imagem do Deus invisível. Você se lembra quando João escreve a sua carta? Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque tendes vencido o pecado. Você sabe que ali, irmão, João não está fazendo a distinção entre filhos, entre jovens e entre pais. E ele diz mais: jovens, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. E quando ele se refere a pais, você se lembra? Pais, eu vos escrevi porque tens conhecido aquele que é desde o princípio. Irmão, sabe qual é a nossa grande necessidade para esse tempo do fim? De homens, de mulheres que conheçam o Senhor. Irmãos, nós não precisamos apenas de homens que pregam, nós não precisamos apenas de organizar as coisas, nós não precisamos apenas do serviço. Todas essas coisas têm o seu lugar e a sua importância, mas, irmãos, nós precisamos de homens e mulheres que conheçam o Senhor em experiência, que abram a sua boca e falem como trombeta do Senhor, que não só conheçam os mistérios, mas que conheçam o Senhor, o autor e consumador da fé. Irmãos, é essa experiência que nós precisamos buscar para o tempo do fim. Conhecê-lo, não apenas citar os textos, não apenas dizer que o amamos, mas obter no nosso espírito, por meio do Espírito de Deus, revelação de quem Ele é, revelação do seu caráter, revelação da sua vontade. Irmãos, você se lembra? Moisés, certa feita, fez um pedido ao Senhor. Ele diz assim: mostra-me a tua glória. E o Senhor diz para ele: Moisés, homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas ele disse que ele ia esconder Moisés por detrás da sua mão e faria passar diante de Moisés a sua bondade, toda a sua bondade. Irmãos, o que o Espírito Santo tem feito em nós nesses dias? Nos mostrado toda a bondade e toda a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Por isso, quando Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ele disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e ainda não vestes o Pai? O Senhor tem feito passar sobre nós, irmãos, toda a sua bondade, toda a sua misericórdia, e no final, o que interessa para nós é contemplarmos a face do nosso amado Senhor, é ganharmos Ele em nosso espírito, é vermos como Ele é, como Ele pensa, como Ele sente, como Ele entende cada situação da nossa vida. Irmão, não tem ficado claro demais para você a voz do Senhor no teu espírito nesses dias? Não tem sido intenso demais no seu coração? Embora nós não respondamos como é devido, mas há um testemunho por meio de todos os santos de que o Espírito de Deus tem intensificado o seu falar e o seu trabalhar no nosso meio. Com vistas a quê, irmãos? A nos mostrar a face de Cristo, porque é contemplando a sua face que nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, porque Ele é aquele que carrega a imagem de Deus. Irmãos, para concluir,
Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Um outro grande capítulo, versículo 3. Vê se você consegue fazer uma leitura desse texto, tentando extrair aquilo que o Espírito Santo quis deixar claro aqui. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você leu esse texto? Sabe o que o Espírito Santo está dizendo aqui? Você sabe que essa palavra bendito, que aparece aí no versículo 3, ela pode ser traduzida por feliz. Leia esse texto. Feliz o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que o Espírito Santo está querendo nos mostrar? O que Ele quer deixar claro quando nós lemos esse texto? Que a alegria do Pai está em nos abençoar com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Sabe por que Ele fez isso? Porque aprove a Ele, porque o seu beneplácito, a sua boa vontade, o seu prazer, a sua vontade eterna propôs isso para mim e para você antes da fundação do mundo. Então o Espírito Santo está dizendo que Deus é feliz porque Ele nos abençoou em Cristo com todas as sortes de bênção espirituais. E aí o versículo 4 diz assim: assim como nos escolheu nele, Ele nos escolheu em Cristo. Ele não nos escolheu, irmãos, nos nossos pais naturais. Ele nos escolheu nele, no Filho, no Verbo, na Palavra. Nesses últimos dias o Filho se constitui o falar de Deus. Você se lembra de João dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo aqui está dizendo que Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, antes que eu e vocês tivéssemos nascido, antes que todas as coisas concernentes ao tempo, a nossa vida, pudessem se tornar manifestas. Ele já havia nos escolhido em Cristo, antes da fundação do mundo, antes das estrelas existirem, antes dele criar os mares, antes dele criar montanhas, antes dele criar animais, antes da sua obra da criação. Ele havia escolhido para si um povo no seu Filho, no amado Filho. E ele diz: antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Irmãos, Ele nos contemplava diante da sua face, antes da fundação do mundo. Ele havia nos escolhido em Cristo, e diz mais: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e em toda prudência, abrindo-nos o mistério da sua vontade, fazendo-nos participantes da sua vontade. De Deus somos cooperadores. E qual é a vontade do Pai? Segundo o seu querer, que Ele propuser em Cristo, versículo 10, de fazer convergir nele, na administração da plenitude dos tempos, todas as coisas. Qual é o nosso trabalho, irmãos? Qual é a nossa cooperação? Fazer convergir nele, na plenitude dos tempos, todas as coisas. E diz mais: tanto as dos céus como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da sua glória, nós,
os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, de novo, ele diz isso, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha que frase, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Irmão, então não importa onde você está, você é conhecido como pertencente ao Senhor, de anjos e de demônios. Há um selo sobre a nossa vida, e ele diz que esse selo é o Espírito Santo. Você se lembra quando o nosso Senhor estava para deixar os discípulos, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Irmãos, e o Espírito Santo não nos foi dado apenas como um selo, ou apenas como o nosso consolador, aquele que intercede por nós de maneira, ou com gemidos inexprimíveis, aquele que ora quando nós não conseguimos orar mais, aquele que revela quem é Jesus para nós, aquele que mostra as glórias do Filho para nós, aquele que nos leva, diz o Senhor que Ele nos ensinaria toda a verdade, aquele que está abrindo os céus para nós, aquele que abre o coração de Deus para nós, porque o Espírito perscruta as profundezas do ser de Deus. Mas sabe o que mais que o texto diz? O versículo 14, Ele é o penhor da nossa herança, Ele é a garantia, diz o texto, até o resgate da sua propriedade. Irmão, significa que o Espírito Santo que habita em nós, que foi derramado em nossos corações, é um selo e é uma garantia de que nós seremos resgatados como propriedade do Senhor, para o louvor da glória da sua graça. Então, irmãos, muito mais do que o nosso ajudador, glórias a Deus por isso, muito mais do que o nosso amigo fiel, Ele é a garantia de que nós um dia seremos pertencidos plenamente pelo Senhor. Por isso, irmãos, aquele texto de Hebreus é tão maravilhoso, porque nós não vamos ficar só espetacularizados por todas as glórias da eternidade, mas, irmãos, se o escritor de Hebreus estiver realmente correto, como creio eu que está, porque o Espírito Santo de Deus não pode falhar, e ele diz nessa carta que o nosso Senhor foi semelhantemente a nós, como nós, tentado em todas as coisas, que Ele participou igualmente das mesmas angústias e dos mesmos sofrimentos. Sabe quem vai parecer mais comigo e com você lá naquela grande eternidade, naquela grande glória? O nosso amado Senhor. Ele que sabe o que nós estamos passando aqui agora, irmãos. Essa epístola nos diz que Ele vive para interceder por nós. Sabe o que Ele está fazendo agora? Orando por nós, intercedendo por nós. Ele diz para Pedro: Pedro, Satanás te requereu peneirar, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, Ele está intercedendo por nós agora. Ele é aquele homem, à semelhança de Moisés, que estende as suas mãos e o povo do Senhor avança na batalha. Mas também nós temos um intercessor conosco, aqui, nos consolando, nos pastoreando, nos conduzindo, falando ao nosso coração, nos ganhando, nos inquietando, nos chamando para Ele. Irmãos, como Ele fez uma obra grandiosa e completa. Que o Senhor receba de nós, irmãos, todo louvor e toda glória. Que nós possamos nesse tempo dobrarmos os nossos joelhos, irmãos, de verdade, e dizer: Senhor, o Senhor precisa ganhar mais espaço no meu coração. Avança em mim, Senhor. Ó, irmãos, que tempo especial nós temos vivido, de tantos desafios. Mas, irmãos, que mesa o Senhor tem colocado para nós no deserto. Que alimento farto. E mais que isso, como Ele tem revelado a sua face para nós. Como que nós podemos, como quase que sentir o cheiro dele.
como nós podemos quase que olhar a sua face e ver os seus olhos. A irmã aos Cantares diz que o noivo se levantaria do seu lugar quando a noiva dirigisse a ele os seus olhos. Que nós possamos nesses dias ter os nossos olhos fixos nele, atentos a ele, procurando compreendê-lo, ouvi-lo em nosso espírito, ele mostrando para nós aquilo que precisa ser transformado em nós, as áreas da nossa vida, a dureza do nosso coração, ouvindo ele, nos arrependendo, como diz Pedro, chegando-vos para ele. Que o Senhor nos ajude então, irmãos. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu. Senhor, nós queremos nesses dias olhar para Ti, Senhor, olhar para a Tua face. Senhor, nós queremos que a Tua luz penetre em nós, Senhor, quebrando toda a resistência do nosso coração, tirando toda a treva que é em nós, nos vencendo, nos conquistando para o Senhor. Ó Senhor, se de algum modo nós ainda não temos respondido adequadamente o Senhor, Senhor, nos perdoa, quebranta-nos, Senhor. Senhor, nós queremos nos arrepender nesse tempo, nós queremos ouvir a Ti e exercitar o arrependimento do nosso coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Ó Senhor, o Senhor tem intensificado o Teu trabalho nas nossas vidas, e isso tem em vistas a Tua volta, Senhor. O Senhor está às portas, o Senhor está falando porque o Senhor tem pressa, o Senhor tem se expressado de maneira tão especial, porque o Senhor está às portas. Ó Senhor, portanto, vem nos vencer, vem ganhar em nós o Teu querer. Pai, opera na nossa vontade, opera no nosso querer. Senhor, vença-nos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Senhor, assim como um dia o Senhor venceu a Jacó, e ele, quando foi abençoar os seus filhos, estava apoiado sobre aquele bordão, adorando o Senhor. Ó Senhor, que nós possamos nesses últimos dias, ainda que apoiados pelo bordão, que nós possamos Te adorar, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, continua nos falando, Senhor, não cessa de falar a nós. Senhor, como diz a Tua Escritura, para onde nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, por isso abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, abençoa a minha casa, a casa dos meus irmãos. Ó Espírito Santo, continua o Teu falar, acende a Tua chama nos nossos corações, continua com a brasa no nosso lar, na nossa vida, na nossa casa, na nossa comunhão, para que o Senhor seja expresso na vida do Teu povo. Nós Te bendizemos no nome do nosso amado Senhor Jesus. Amém.